Boa noite para todos, né? Eu sou o professor Marcos Leite. Nós estamos gravando essa aula aqui para o curso de Operador de Processos Químicos e Petroquímico da Escola Técnica Circuito. Bom, meus amigos, hoje nós iremos falar sobre ácidos, né? Então, nós estamos estudando aí as funções inorgânicas da química. E nós temos aí algumas funções muito importantes. Então, entre essas funções, nós hoje iniciaremos o estudo sobre os ácidos. Nós temos aí dentro das funções o ácido, a base, o sal, o óxidos, peróxidos, tá? Então essas 5 funções inorgânicas, elas são muito importantes. E dentro dessas 5, eu destaco 3 que nós devemos estar bem atentos, que é o ácido, a base e o sal, ok? Então, a partir de agora, a gente vai identificar, eu vou sair aqui um pouquinho da frente, né? E a gente vai identificar um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, essa substância aqui, ó, HCl, eu sei que é um ácido, ok? Mas o porquê que eu sei que é um ácido? Outro exemplo, eu tenho aqui NaOH. Eu sei que aqui, vou escrever ácido, e aqui eu sei que é uma base. Por que que eu sei que aqui é uma base? Eu ainda posso colocar uma substância aqui, um exemplo, NaCl, e posso dizer que é um sal. Por quê? Então, a partir de agora, a gente vai colocar uma interrogação aqui, né? O porquê que eu sei que HCl é um ácido, porquê que NaOH é uma base e o NaCl é um sal. Ah, porque alguém me disse que aqui é ácido clorídrico. Mas por que que ele é ácido clorídrico? Então, a partir de agora, nós vamos saber identificar cada substância dentro da sua função inorgânica. Então, nós vamos começar pelo ácido, ok? Bom, o ácido, ele tem, melhor dizendo, um radical funcional, né? E esse radical funcional, ele se chama cátion de hidrogênio H+. Então, a função, podemos assim dizer, o radical, melhor, né? Botar a palavra radical funcional do ácido é o H+, o hidrogênio. Bom, mas na definição que nós aí podemos usar nas literaturas, eu vou sair um pouquinho da frente para que vocês possam ver a lousa. Eu vou estar esclarecendo cada situação ali, né? Mas nas literatura nós dizemos que ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas cátion hidrogênio, ou seja, H+. Bom, mas também a gente sabe, fora essa definição, né, a gente sabe que os ácidos, eles formam soluções aquosas também condutoras de eletricidade, muda de cor de certas substâncias, né? Por isso que muitas das vezes eles são chamados, né, de indicadores de ácidos. Bom, e nós temos aí no nosso dia a dia muitos ácidos que nós podemos citar, que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, o vinagre, né, que é conhecido como ácido acético, o limão, a laranjas, né, e demais frutas cítricas que contêm o ácido cítrico.
Nós temos também a bateria do automóvel, que contém o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né? O ácido muriático usado para a limpeza de pisos e azulejos, e etc. Então vocês podem observar que eu estou citando aí, né, vários tipos de ácidos do conhecido no nosso dia a dia. Nós temos também o ácido clorídrico, né? E, a título de curiosidade, um dos ácidos mais usados, né, na indústria química para a produção de novos materiais é o ácido sulfúrico. É o primeiro colocado em uso industrial, que é o nosso amigo ali na fórmula condensada H2SO4. É esse aqui, ó, galera. Então nós temos aqui, espero que vocês possam estar visualizando aqui. Esse aqui é o ácido H2SO4, o ácido sulfúrico. Ele é o ácido mais utilizado na indústria química. Bom, nós temos também aqui a definição. Eu li para vocês ali na literatura, né, que vocês vão encontrar aí que ácido são compostos, né, que no meio aquoso se ionizam, produzindo o H+, hidrogênio H+. Bom, no meio aquoso significa que eu tenho água nesse meio. Então, um exemplo, eu tenho aqui o ácido clorídrico, ok? No meio aquoso houve a ionização, né? Podemos também dizer uma dissociação, aonde nós liberamos o hidrogênio mais e o cloro, ele é o menos. O mais aqui é o cátion, é o íon cátion. O menos é o íon ali conhecido como ânion, ok? Bom, e aqui eu coloquei outros exemplos de outros tipos de ácido HNO3, né? Também no meio aquoso ele está liberando o hidrogênio H+, o H2SO4, né? Ele está liberando duas moléculas de hidrogênio H+, o H3PO4, no meio aquoso, no meio de água, ele libera 3, né, moléculas de hidrogênio de H+. Bom, aqui nós podemos ver as definições, né, do que é um ácido. Então, ele tem ali, podemos assim dizer, né, que ele tem ali um radical funcional. Qual seria esse radical funcional? O H+, o hidrogênio. Bom, esses númerozinhos aqui em cima, o que significa, né, esses números? Foi apenas uma revisão que eu fiz da aula passada, né? Aqui são os números de oxidação. Então, o hidrogênio, nós sabemos que ele sempre será mais, né? Ou seja, mais um ou um mais. O cloro, se esse é mais, né, é um íon cátion, com certeza o cloro será um íon ânion. Então, menos 1. Nós sabemos que aqui, ó, o hidrogênio é 1+. E sempre o oxigênio, ou quase sempre, nós já ensinamos a regra, né, de quando ele não vai ser -2, não é o caso aqui, é só uma recordação, ele é -2. Então, ó, podemos fazer aqui a conta e achar aqui o número de oxidação do nitrogênio, que é 5. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Ok? Nós temos também aqui o H2SO4. Nós sabemos que é 2, menos 2, o hidrogênio mais 1. 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Ok? E também achamos aqui o do fósforo, né? Então, nós achamos os números de oxidação do nitrogênio, do enxofre e do fósforo. Bom,
todo ácido ele tem a sua classificação. Então, nós vimos aqui a classificação dos ácidos. A primeira classificação que nós vamos ver, né, é de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. O que é isso? Nós acabamos de ver aqui o que é ionização, ok? Então, quando ele ioniza apenas um hidrogênio, como por exemplo, o HCl aqui, ó, ionizou um hidrogênio. O HNO3 ionizou um hidrogênio. Nós chamamos de monoácido. Quando ele ioniza dois hidrogênios, nós dizemos que ele é diácido. H2SO4 aqui, ó, ele ionizou duas moléculas de hidrogênio. Temos o H2CO3 também, ó, ionizou duas moléculas de hidrogênio. Nós dizemos que ele é um diácido. Nós temos os triácidos. Os triácidos é quando ele ioniza, né, 3 hidrogênios. Nós temos aqui, ó, H3PO4. Olha lá, ionizou 3 moléculas de hidrogênio. H3PO4, tem o H3BO3, né? Então ele é um triácido. E nós temos os tetrácidos, que quando libera 4 moléculas de hidrogênio. Então nós temos exemplo o H4PO2O7, o H4SiO4, ok? Então nós aprendemos aqui a classificação dos ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Ionizou 1, monoácido. Ionizou 2, diácido. 2 o quê? 2 hidrogênios. Ionizou 3 hidrogênios, triácido. Ionizou 4 hidrogênios, tetrácido. Simples. Fácil, fácil, fácil. Agora a gente vai ver aqui a classificação de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Então, quando ele não tem oxigênio na molécula, nós dizemos que ele é hidrácido. Quando ele tem oxigênio na molécula, nós dizemos que ele é oxiácido, ok? Então, exemplo aqui, ó, HCl não tem oxigênio aqui, ó. Então, nós dizemos que ele é hidrácido. HBr, alguém está vendo oxigênio aí? Não. Então, ele é o quê? Hidrácido. H2S, né? Alguém vê ali oxigênio? Não. Então, nós podemos também dizer que ele é hidrácido. Agora, olha aqui. Os oxiácidos têm oxigênio na molécula. Exemplo, HNO3. Olha lá o oxigênio aparecendo. Então, nós podemos dizer que ele é um oxiácido. H2SO4. Olha o oxigênio aqui aparecendo. Então, ele é também um oxiácido. Exemplo aqui, ó, o terceiro exemplo, H3PO4. Outra molécula aqui, ó, de oxigênio. Também podemos dizer que ele é oxiácido. Bom, gente, então, dentro dessa classificação, nós podemos dizer um exemplo aqui. HCl, ele é, de acordo com o número de hidrogênio, ele ionizável, ele é um monoácido, porque só apresenta um hidrogênio ionizável. E é também hidrácido por não apresentar oxigênio no meio da molécula ali. Então ele tem duas, né? Aqui, momentaneamente, ele está com duas classificações. Ele é monoácido e hidrácido. O HBr, a mesmíssima coisa. Ele também é monoácido por ionizar apenas uma molécula de hidrogênio. E por não ter oxigênio, ele é hidrácido. A mesma coisa acontece com o H2S, ok? Ele é, o H2S, ele já não é um monoácido. Ele é o quê? Um diácido. Eu ia dizendo ali que ele era monoácido. Não, porque ele ioniza aqui, ó, duas moléculas de hidrogênio. Então, de acordo com o número de hidrogênio ionizável, ele é diácido, mas ao mesmo tempo ele é um hidrácido por não conter oxigênio em sua molécula. Bom, vamos ver aqui
o HNO3, de cara a gente já diz que ele é oxiácido, tem oxigênio. E ele é um monoácido, porque só ioniza um hidrogênio. Já o H2SO4, ele é um oxiácido, tem oxigênio, ioniza só o quê? Duas moléculas, então, de hidrogênio, de ácido. E nós temos o H3PO4, que é oxiácido, ok? Por ter o oxigênio, ioniza 3 moléculas de hidrogênio. Então, ele é um triácido. Bom, então nós vimos aí essas duas classificações e nós temos aqui também uma outra classificação que é de acordo com o grau de ionização. Na próxima aula, nós vamos ensinar vocês e colocar no YouTube como que se calcula o grau de ionização, ok? Mas de antemão, para que serve esse grau de ionização? Para dizer que o ácido é forte, moderado ou semiforte e fraco, ok? Mas quando que isso acontece? Vejamos, para ele ser um ácido forte, o grau de ionização que é representado aqui, né, por essa letrinha aqui, esse alfa, né, diz aqui, ó, grau de ionização maior que 50%. Então, ele tem que ser maior que 50%. Quando nós calculamos, achamos o grau de ionização e dizemos que esse grau de ionização é maior que 50%, então eu digo que esse ácido é um ácido forte. Vejamos aqui quando ele é moderado ou semiforte. Nós dizemos que ele o grau de ionização, né, dele está compreendido entre 5% e 50%. Então, nós vemos assim, ó, 5 menor que o grau de ionização, menor que 50%. Melhor, em outras palavras, ele está compreendido entre 5% e 50%, ok? Se passar de 50%, ele é forte. Abaixo de 50% até 5%, nós dizemos que ele é um ácido moderado ou semiforte. Agora veja quando ele é fraco. Nós dizemos que ele é fraco quando o grau de ionização é menor do que 5%. Ou seja, 4,99, fraco. 1,8, fraco. 0,88, fraco. Por quê? Ele é menor, o grau de ionização dele é menor do que 5%. Ok, gente? Então, hoje, nesta aula, nós aprendemos a reconhecer podemos dizer, numa fórmula molecular ou condensada, olhando para essa fórmula, um exemplo aqui, ó, HCl, NaOH, NaCl, nós reconhecendo que ácido tem lá o H, né, que é, podemos assim dizer, o seu radical, né, funcional, hidrogênio. Então, começou com hidrogênio, nós dizemos que é um ácido. Ok, gente? E aí, nós aprendemos aqui, no meio aquoso, sempre vai desprender, vai ionizar o hidrogênio mais. Por isso que ele é um ácido. E nós aprendemos a classificação de acordo com o número de hidrogênio ionizável, de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula e de acordo com o grau de ionização. Ok, gente? Então, na próxima aula, nós vamos aprender a calcular o grau de ionização para que, na terceira aula, nós possamos aprender as nomenclaturas dos ácidos. Como que nós damos nome aos ácidos. Ok, gente? Então, uma boa noite para todos. Deus abençoe a vocês. Qualquer dúvida, os meus alunos podem entrar lá no meu WhatsApp, né?
e fazer pergunta. Ok, gente? Obrigado.